Queridos, abençoados e abençoadas, filhos de Deus, hoje, numa noite de segunda-feira, 28 de outubro de 2024, às 20 horas e 30 minutos, eu estou aqui para trazer-lhes mais um ensinamento, se assim eu posso dizer, com muita humildade, não querendo me colocar superior a quem quer que seja, até porque, mesmo quando eu estava cego, debaixo do sistema religioso evangélico, mesmo tendo estudado secularmente falando e teologicamente falando, eu sempre me postei como uma pessoa simples, respeitando a tudo e a todos, sempre me posicionando quando era convidando, nunca procurava me intrometer aonde eu não era chamado. E então, ainda mais hoje, com esse entendimento do verdadeiro Evangelho da graça de Deus, essa revelação que foi dada ao apóstolo Paulo, para que ela também pudesse alcançar a muitos, não a todos, porque nem todos entenderão o Evangelho da graça de Deus, mesmo sendo filhos de Deus. Muitos continuarão com o véu posto sobre o rosto, com a mente cauterizada. Não me pergunte por quê. O que eu posso dizer é que tudo é a vontade de Deus. Não há como questionarmos isto. Todas essas coisas pertencem somente. Quis ele que um dia me desse, depois de 48 anos, preso a um sistema religioso, me desse esse entendimento. Eu nunca esperava, mas fui alcançado por esse entendimento do Evangelho da graça de Deus, assim como muitos de vocês foram alcançados. Mas nós procuramos anunciar esta verdade, porque já me perguntaram se todos são filhos de Deus, se somos espírito e Ele é Pai dos espíritos, por que então ficar trazendo estes ensinamentos do Evangelho da graça de Deus? As pessoas perguntam. Por que elas perguntam? Porque lá no sistema religioso, quando uma pessoa aceitava, Jesus como Salvador, passava pelo batismo nas águas, se tornava um membro de uma instituição religiosa evangélica, agora passava a participar, da Santa Ceia. Então essa pessoa, ela agora procurava, evangelizar, fazer proselitismo em outras religiões e ganhar almas, segundo eles, para Jesus. Mas lá é um sistema religioso. Lá é uma sinagoga. Lá tem preceitos. Eles vivem antes da cruz. Ainda amam o templo, que eles chamam de igreja. Ainda estão olhando como se fosse a Jerusalém física, o templo que fora destruído, para eles ainda se acham de pé. O entendimento ainda não lhes veio, a mente ainda não lhes foram abertas. A Jerusalém não é mais física, é espiritual. Deus antes sim se manifestava no tabernáculo, nos montes. Deus se manifestava no templo. Mas isso foi antes da cruz.
O Espírito não estava em todos. Quando Paulo recebe esta revelação, ele diz assim: vós sois o templo do Espírito Santo de Deus. É agora em vocês. É agora em nós. Passamos a ser a sua morada. O templo da sua habitação. Deus é Espírito. Ele não é Pai na carne. A manifestação dele em carne cumpriu-se o seu tempo. E por que então continuar ainda a viver antes da cruz, seguindo o Cristo Nazareno, na prática dos rudimentos da lei de Moisés? Sim, nós sabemos porque estão cegos, o véu está posto. Mas nós que temos o entendimento, a revelação, não concordamos com isto. Então nós não frequentamos templo, não temos um suposto líder religioso sobre as nossas vidas, não participamos de ritos, de liturgias, de cerimoniais, de nada dessas coisas. Adoramos a Deus em espírito e em verdade. Esses dias que ele havia dito para a mulher samaritana que viria, chegou para nós. Quando o nosso entendimento veio. Porque antes éramos cegos. E como cegos que éramos, precisávamos de templo. Precisávamos de um líder. Precisávamos de todo esse conjunto de cerimoniais para que pudesse adorar a Deus. Ignorantes espirituais nós éramos, hoje não. Então, eu quero falar hoje sobre os deuses dos chamados líderes religiosos. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aqui aos irmãos em Corinto, no capítulo 2, no versículo 17, ele diz: nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Quando se ensina dentro dessas sinagogas este evangelho aspa, antes da cruz, o evangelho da circuncisão, cheios de rudimentos, estão falsificando sim a palavra de Deus, que é a palavra da verdade, que é o evangelho da graça de Deus. Estão pregando um evangelho que não era e não é para ser pregado. Antes da cruz, esse evangelho que fora confiado aos 12 apóstolos, e tanto quanto outros foram feitos discípulos, sim, era para o mundo de Israel. O evangelho da circuncisão, aqueles que crescem naquele evangelho seriam salvos. De quê? Da grande tribulação que estava por vir, como eles foram salvos, não todos, mas os que creram. Dá para você entender? Paulo não tinha nada a ver com os 12. Ele não foi um apóstolo juntamente com os demais. Mas quando Cristo Nazareno cumpre a lei, como ele disse que veio para cumprir a lei, e ele morre, e ele ressuscita, e depois volta para os céus, ele revela a Paulo, o Cristo ressuscitado, este evangelho para que chegasse aos gentios e tanto quanto outros crescem. Então, nesses dias de Paulo, naquele aion, Paulo viveu em conflito, porque a mensagem pregada por ele era chamada de contraditória pelos da circuncisão. Eles chamavam esse evangelho pregado e anunciado por Paulo como contraditória. Como hoje acontece conosco, que damos prosseguimento a esta revelação. Eles são contraditórios a este evangelho da graça de Deus. Eles preferem permanecer naquele evangelho, aspa, da circuncisão,
que vem acompanhado de preceitos e de achismos dos homens. São o quê? Falsificadores da palavra. Paulo diz aqui: nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo como autoridade, com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Paulo, ele não usava de palavra persuasiva, de retórica, de filosofias humanas. O evangelho para ele era o poder de Deus, era a verdadeira palavra, era a pérola, era a sã doutrina. Ele disse: agora não deveis estar mais no outro. O outro morreu, ressuscitou. O evangelho agora é o da graça de Deus. Então, quando Paulo anuncia este evangelho, que era poder de Deus, ele era chamado de contraditório pelo da circuncisão. Eles não aceitavam este evangelho. Vamos procurar listar daqui a pouco alguns desses deuses dos chamados líderes religiosos. Mas antes eu preciso dizer por que eles são contrários aos ensinos do evangelho da graça de Deus, como muitos nos nossos dias também são. No período que chamamos de transitório, Paulo, o apóstolo da graça de Deus, ele não foi compreendido. Ele era criticado por muitos. Eles não criam naquele evangelho que Paulo pregava, que Paulo anunciava. Viam Paulo como talvez um que quisesse se intrometer naquilo que eles criam, naquilo que eles anunciavam, naquilo que eles pregavam. Ainda criam em Moisés, viviam debaixo dos rudimentos de Moisés, mesmo Cristo tendo cumprido a lei. A sua mensagem era chamada de contraditória pelos da circuncisão, dos que seguiam Moisés, daqueles que ainda estavam com o véu posto sobre o rosto. Sabe por que aqueles que estão lá hoje na sinagoga não entendem, não aceitam esse evangelho da graça de Deus que nós anunciamos? Porque o véu ainda está posto. Olha o que diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, dos versículos 13 ao 15. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não fitassem o fim daquilo que desvanecia. Paulo disse: eu sou diferente. A revelação que eu tenho é diferente. Eu não vivo, mas ele agora vive em mim. Eu não sou mais menino. Antes eu vivia como menino. Eu cresci como menino. Eu era alimentado com leite. Hoje eu sou adulto, sou espiritual. O meu alimento hoje é sólido. O meu alimento hoje é uma pérola. É a sã doutrina, é a palavra da verdade, que representa o Deus vivo. Mas os seus sentidos foram embotados, pois até hoje a leitura da antiga aliança, Paulo já estava no ministério da nova aliança, e muitos não enxergavam, como muito ainda não enxergam, mesmo eles dizendo que estão na graça. Por que eles dizem que estão na graça? Porque a salvação para eles é na carne, é no corpo, é no sangue, é na santificação do corpo, é na consagração do corpo, é nisso aqui que eles dizem que somos, quando na verdade somos um espírito revestido de carne e sangue, e não carne e sangue com um espírito. Então isso aqui precisa ser santificado, segundo eles. E eles sabem que não conseguem, por mais que tentem, e nunca vão conseguir, porque são carnais.
para que eles não vivem na prática das coisas da carne, das concupiscências da carne, só sendo espirituais. Porque os espirituais não vivem na prática das obras da carne, porque são espirituais. Vivem uma liberdade no Cristo ressuscitado, no Pai dos Espíritos, e não na libertinagem. Então o carnal, ele não discerne o que é espiritual. Não sei se dá para você entender. Então por isso que eles não entendem esse evangelho da graça de Deus revelado a Paulo. Prosseguindo, permanece o mesmo véu, não foi removido, porque somente nele, em Cristo, ele é abolido. E mesmo Cristo tendo abolido, tendo removido, porque o fim da lei foi nele, muitos ainda continuavam debaixo da lei de Moisés, dos rudimentos, seguindo Moisés, porque o véu continuava sobre o rosto posto. Então Paulo diz, até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração de vocês. Hoje não é diferente. Eles ainda vivem na lei escrita em pedra, quando hoje é na mente, é no entendimento, não é mais em pedra. Hoje, isto que eles estão fazendo, assim como nos dias ainda de Paulo, muitos dos circuncisos faziam, eles estavam na letra, e Paulo diz que ela matava, mas o Espírito, sim, esse vivifica. Por que que hoje nós temos vida? Porque vivemos em Espírito. Mas quando um deles se converte ao Senhor, então o véu lhe é tirado. Quando algum daqueles, nos dias de Paulo, ouvia esta mensagem do Evangelho da graça de Deus, o véu lhes era tirado, era removido. Agora essa pessoa entendia, o fim da lei foi nele. Ele nos libertou da lei, ele nos tirou o véu, tudo foi consumado. Agora eles estavam vivendo uma liberdade nele. Podiam dizer como Paulo disse, eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Que Cristo era este que Paulo dizia que vivia nele? Não era mais o Cristo da circuncisão, o Cristo nos dias da sua carne, mas o Cristo ressuscitado em espírito. Paulo agora sabia o que era adorar o Pai em espírito e em verdade. Ele sabia que agora o culto a ele era racional. Portanto, ele escreve aos Romanos capítulo 12, versículo 2, acerca disso. O culto racional. Paulo disse que ele não era como muitos falsificadores da palavra de Deus. Paulo disse, eu falo de Cristo com sinceridade. Eu falo dele na presença do Deus vivo, que era o próprio Deus, o Pai dos Espíritos. Então essa mensagem que ele pregava, ele era chamada pelos circuncisos de contraditória. Esses líderes hoje, eles não têm interesse nessas verdades, nesse evangelho da graça de Deus, porque eles têm os seus deuses. Os seus deuses são o dinheiro. É a coisa mais importante dentro desse contexto de religião, dinheiro. Só pensam nisso.
Isso lhes dá primazia, mordomia, benesse, bem-estar, e vivem o melhor desta terra enquanto aqui eles viverem. As suas conveniências são muitas, os seus interesses são muitos. Tudo isso lhe geram receita, é uma fonte de renda para muitos dos líderes que se dizem religiosos. Eles querem o que? Títulos, são os seus deuses. Querem primazia e status, querem serem venerados, serem reconhecidos, serem aplaudidos, chamados de profetas, chamados de anjos da igreja, chamados de mestres. É disso que eles gostam. Essas coisas são os seus deuses. E eles não abrem mão dessas coisas. Por isso que eles também hoje diz que essa revelação do Evangelho, da graça de Deus, é contraditória. Alguém disse que eu, Levi Salles, estou desviando as pessoas do caminho do Senhor. Chegou aos meus ouvidos isso. Diz que este Evangelho que hoje eu prego, que eu anuncio essas verdades de Deus com sinceridade, porque aqui eu não estou buscando primazia, título, eu não estou aqui buscando meus próprios interesses e as minhas conveniências. Eu não sou pastor, eu não tenho título algum, eu não tenho templo religioso nenhum, eu não tenho ovelhas, eu não tenho servo, eu não tenho pessoas sob as minhas autoridades, porque eu não tenho nenhuma autoridade. A autoridade é tão somente do Espírito Santo, e é essa autoridade que eu me submeto e que todos nós que temos o entendimento desse Evangelho da graça de Deus nos submetemos, porque Ele é o Pai dos Espíritos, e então, como filhos de Deus que somos, nós somos guiados tão somente e dirigidos por eles. Como eu estou desviando alguém do caminho do Senhor? Mas sabe por que dizem isso? Porque eu combato o templo físico, dizendo, como está escrito em Atos 17, 24, que o Altíssimo não habita em templo feito pelas mãos dos homens. Eles dizem que eu estou dizendo, que eu estou desviando, porque eu falo para as pessoas: vós sois o templo da habitação de Deus, é em você que Ele habita, é em você que Ele mora, você é o tabernáculo da habitação de Deus. Quando eu digo para as pessoas, você é dele, você é um eleito, você é propriedade exclusiva dele, ninguém pode arrebatar das mãos dele, ele te amou primeiro. Independente de religião, de posição social, do que você seja, tu é filho de Deus, porque Ele te vê em espírito. Agora, você, assim como eu, como todos nós, revestidos de carne e sangue, se na carne vivemos nas concupiscências, se na carne vivemos nas práticas de todas aquelas coisas que Paulo relata aos Gálatas, vamos colher na carne. Porque quem semeia na carne colhe. Mas quem é que vive na carne? Como eu já disse no meio da mensagem, são os carnais, são os meninos, são aqueles que ainda não cresceram, são aqueles que ainda são alimentados com leite. Esses sim são carnais, os espirituais não. Quando eles têm esse entendimento, o mundo dele é o mundo de Deus, é o mundo de Deus. Ele semeia o bem, ele semeia no Espírito, ele tem fruto do Espírito, ele ama o próximo, ele não odeia, ele não tem raiva, ele não tem inveja, ele não discrimina, ele não faz acepção de pessoa, ele tem todos como seus irmãos, ele não fala da religião, ele não fala de quem quer que seja, porque ele vê o outro no Espírito, assim como Deus nos vê no Espírito. Então esta é a palavra que eu tinha para você hoje. Se você gostou, dê um like.
Se você gostou, quem não é inscrito, se inscreva. Se você gostou, divulgue e compartilhe. Vamos fazer com que esta palavra da verdade, como Paulo diz assim, eu não sou falsificador da palavra de Deus. Eu falo de Cristo com sinceridade, na presença de Deus, o Todo-Poderoso. Então, um beijo no seu coração, um forte abraço. Graça neles, graça neles, graça neles. Eu termino dizendo, nós da graça de Deus amamos vocês.